Olá, tudo bom, pessoal? Vamos efetivamente para a finalização de nossa parte de conteúdo. Vamos entrar na nossa aula quase que de encerramento de conteúdo, para que na próxima a gente já tenha os encaminhamentos finais de avaliação, tá? Bom, nós vamos na aula de hoje, lembrando que nós findamos a aula passada abordando o artigo 284, que abordava o crime do curandeirismo, tá? E na aula de hoje nós vamos iniciar falando dos crimes contra a paz pública. Tá? Então é importante, esse é um capítulo bem curto, mas trazem crimes de indicação, eu costumo dizer. Tá? Tipo o crime de incitação ao crime, apologia ao crime, ao ato criminoso, associação criminosa, e etc, etc, etc. Tá? Então, é um capítulo curto, mas que é importante que seja abordado. Então, quando a gente se depara com a chamada do conteúdo dos crimes contra a paz pública, por óbvio, nós estamos fazendo referência aos crimes que podem, de alguma maneira, incentivar ou causar o rompimento da paz pública, que é aquele bom convívio, o convívio ordeiro em sociedade. Tá? Bom, aonde está isso? Em que parte encontramos no nosso código? Está no artigo 286, 287 e 288 do Código Penal. Tá? Então, nós vamos abordar acima dessa situação. O primeiro crime dos crimes contra a paz pública é o crime de incitação ao crime. Incitar o crime. Tá? O referendamento com o artigo 286, artigo 286 nos traz é o seguinte: incitar publicamente a prática de crime. É aquele crime, aquele fato de incitar, tá? De inflar com que publicamente fatos que possam vir a ocorrer e resultarem em crime. Tá? A pena de detenção é de 3 a 6 meses ou multa. Então a pena não é pesada, então configura-se naquela questão de incitar, que, digamos, se botar a lenha no fogo, tá? Para que incitar para que publicamente a prática de um crime. Tá? Aqui podemos lembrar dos casos em que as pessoas incentivam que o camarada faça justiça com as próprias mãos. Tu tem que fazer, vai lá, faz publicamente, faz. Fica incitando ele a cometer o crime. É um exemplo, artigo 286. O 287 traz dentro dessa configuração o crime de apologia de crime ou criminoso. Tá? Artigo 287, que tem na sua redação fazer publicamente apologia de fato criminoso ou autor de crime. Tá? É aquele fato, aquele caso de tu ficar fazendo apologia ao fato criminoso ocorrido ou ao autor do crime em si. Tá? Dizer, esse criminoso, temos que seguir ele, porque ele fez correto, é certo rouba banco, é não sei o que lá, etc, etc, etc e tal. A pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Veja que são penas simbólicas, né? Porque são crimes não configurados, crimes da mais alta gravidade. Né? Tá? Os que fecham essa parte dos crimes contra a paz pública estão contidos no artigo 288, caput no parágrafo único, que tem a seguinte redação, fazendo referência agora ao crime de associação criminosa, tá? E faz referência a associar-se com mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para fim de cometer crimes. São os casos em que as pessoas, em número de mais de 3 pessoas, se organizam em quadrilha, tá? Para cometer crime, quadrilha ou bando para cometer crimes. A pena de reclusão de 1 a 3 anos. Então tem um crime cometido lá, o assalto ao tal local, tá? E tinham mais de 10 pessoas, era uma quadrilha ou um bando. Além da pena base do assalto, vai ter mais a pena da associação criminosa, que pode ser de 1 a 3 anos, conforme a aplicação efetiva do caso em específico. Tá? E dentro do artigo 888, esse que eu falei foi o caput. O parágrafo único desse artigo traz a redação seguinte: a pena aplica-se em dobro se a quadrilha ou bando é armada. Então, nós temos o aumento, a qualificação da associação criminosa, tá? Onde a sua pena pode ser aplicada em dobro, ou seja, de 1 a 3, pode ser de 2 a 6, se essa quadrilha ou bando estiver armada. Tá? Então, no caso que eu exemplifiquei de um assalto a banco com armamento pesado, a pena pode ser, e praticamente, normalmente, é dobrada, em função de se tratar de quadrilha ou bando armado. Tá? Também constitui, em questão de milícia privada, quando se tratar de milícia privada, conforme o artigo 288, a linha A, também se enquadra nessa questão de aumento da pena até o dobro. Tá bom? Essas são algumas observações sobre os crimes contra a paz pública. São menos intensas,
mas importantes serem faladas. Tá? Migrando para o outro capítulo, tá? Efetivamente falando dos crimes contra a fé pública. E aí quando a gente fala dos crimes contra a fé pública, nós estamos falando daquelas questões que envolvem a quebra de confiança do cidadão com o Estado em si, no sentido da falsificação, de fraudar a fé pública, a fé do indivíduo com a sociedade, tá? Para com a sua coletividade, para com a sua atuação enquanto cidadão ou cidadã. Tá? E aí a gente se depara com moeda falsa, falsificação de moeda, falsidade de documentos, falsidade documental, etc., documento público, documento particular, falsidade ideológica. Temos toda essa seara, essa gama variada de opções para interpretar dentro do contexto dos crimes contra a fé pública. E isso inicia no artigo 289 do nosso Código. Tá? 289. O artigo 289 tem a redação que traz o seguinte: falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Aqui faz referência ao fato de falsificar, fazendo, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda. Aquele bom e dito falsificação de dinheiro, né? O cara que faz dinheiro, faz moeda falsa, falsifica nota de valores, está implícito nesse artigo 289 e tem sua pena base estipulada em 3 a 12 anos e multa. Tá? Nós temos também, nessa mesma linha, o artigo 290, que nas lâminas de vocês pede para olharem no código, e eu vou ver no código a redação do artigo com vocês. O artigo 290 traz a referência aos crimes assimilados ao de moeda falsa. Tá? O que são crimes semelhantes ao cometimento do crime de falsificar moeda ou cédula. Tá? E o que é a referência do artigo 290? É formar cédula ou nota ou bilhete representativo de moeda ou fragmentos de cédula. Tá? Todo o contexto que envolva, por exemplo, restituir a utilização de moedas, notas já que estão se consideradas inválidas, tu alterar peças como se fossem peças verdadeiras. Qualquer um desses contextos se aplica ao crimes assimilados a de moeda falsa, artigo 290 do Código Penal. Tá? E tem a reclusão de 2 a 8 anos e multa, num contexto especificado do 290. Importante esse comentário. Na sequência da mesma abordagem do mesmo conteúdo, nós nos deparamos com o 291, que traz os crimes de petrechos para falsificação de moeda. A questão de petrechos para falsificação de moedas se refere a tu criar, fabricar, adquirir, fornecer mecanismos, aparelhos que fazem o que possibilitem tu falsificar moedas, valores, tá? Papéis, moedas. Tá? A redação do artigo 291 é a seguinte: fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Tá? Então são qualquer aparelhos ou equipamentos que sejam efetivamente usados para falsificar, para produzir. Tá? Petrecho se refere a mecanismos, a aparelhos, a equipamentos que são destinados a produzir e falsificar moedas. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa neste caso. Tá? Pulamos para o artigo 293. Tá? O artigo 293, ele fala da falsidade de documentos e outros papéis públicos. Especificamente sobre a falsidade de documentos e outros papéis públicos. Tá? Também chamado de falsificação de papéis públicos, popularmente dizendo. Isso tem, na sua redação, o 293 nos faz referência à questão de falsificar, fabricando ou alterando. Então, tanto faz se o infrator fabrica ou falsifica os papéis públicos. Tá? E o intuito do artigo é referendar em cima das questões de falsificar ou fabricar ou alterar selo postal, papel de crédito público, penhor, talão de recibo, alvará ou qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou de depósitos de calção de ordem geral ao qual o poder público seja responsável. Esse é o contexto do crime de falsificação de papéis públicos. Artigo
293. Tá? E engraçado que ele tem a pena base de 2 a 8 anos, ele que é uma pena bem interessante. Né? Bom, artigo 294 e 295. Por que os dois juntos? Porque os dois fazem um contexto que se refere a petrechos de falsificação. Veja bem, nós comentamos antes petrechos para falsificação de moeda falsa. Agora no 294 e 295 nós estamos falando de petrechos para falsificação em geral. Qual é a redação do artigo 294 para iniciar? Fabricar, adquirir, fornecer ou possuir ou guardar objetos especialmente destinados à falsificação de papéis referidos no artigo anterior. Qual é os papéis referidos no artigo anterior 293? Selo postal, papel de crédito, penhor, talão, alvará, etc, etc, etc. Então, conforme o 294, fabricar, adquirir, fornecer qualquer objeto destinado à falsificação de papéis públicos, tá? Terá pena base de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E o artigo 295, na mesma linha, vem e diz o seguinte: se o agente é funcionário público, ou seja, se esse crime sendo cometido especificamente por funcionário público, tá? Prevalecendo-se do cargo, ou seja, usando da facilidade de ele ter o cargo, portanto, usando da oportunidade de ele estar ali e ter acesso a esses documentos pelo fato de ele ser funcionário público, a pena vai ser aumentada em 1/6 parte. Então, é um agravante, uma questão que vem a pesar, aumentar a pena, sendo o fato do artigo do crime 294 ser cometido pelo fato dele ter sido facilitado pelo fato de ele ser funcionário público. A pena básica é de 1 a 3 anos e a multa pode ser aumentada ou aumenta-se de 1/6 parte da pena aplicada. Tá bom? Fechamos esse bloco no artigo 295. Até o próximo bloco.